Oi, meu nome é Mário Godoy e nesse vídeo a gente vai tratar o conteúdo Smart Art. Smart Art é um recurso que está dentro do menu Inserir. Então vamos para o vídeo. Bom, aqui a minha apresentação está praticamente em branco, né? Só tem esse primeiro slide de introdução. Então vamos criar junto aqui nosso primeiro Smart Art. Então vou criar um slide novo, a gente já viu, tem várias formas, né? Eu posso criar com o botão direito, mas eu vou fazer diferente, vou vir aqui e vou pegar um modelo em branco, né? Para não ter que ficar apagando sempre. Então aqui no meu modelo em branco, eu vou inserir os recursos do Smart Art. Como a gente já viu, né? Vou vir aqui no menu inserir. Só um detalhe, tá, pessoal? Se vocês não estão lembrados ou não assistiram às primeiras aulas, onde a gente botou essas guias aqui, essas guias eu mostrei como colocar lá nos primeiros vídeos, tá? Naqueles vídeos de introdução, né? Que a gente fala sobre o nivelamento, né? O nivelamento do curso fica aqui na guia exibir, tá? Aqui na guia exibir você pode botar vários guias, linhas, réguas, mas isso já foi, tá? Por padrão, ele vem desabilitado, mas eu acho interessante essa linha horizontal e vertical para eu centralizar bem o meu desenho. Lembrando que isso aqui só é mostrado em tempo de edição, tá? Ou seja, quando eu apresento meu slide, some essas guias aqui. Voltando lá para o inserir, então a gente vai inserir um Smart Art, que nada mais é do que um gráfico muito facilitado, que facilita bastante a gente editar. Então, a gente pode fazer figuras de várias formas, né? A gente já viu aqui as autoformas, e dá para eu fazer muita coisa bacana com essas autoformas. Qual é a diferença dela? A diferença dela é que eu tenho que clicar, arrastar e mover todas as formas individualmente. Se eu precisar adicionar uma autoforma, eu preciso alterar manualmente as outras. Então o Smart Art é Smart de inteligente, né? Arte inteligente. Então o Smart Art serve para eu criar gráficos, elementos, organogramas de forma inteligente. O que é essa inteligência? Que eu posso adicionar ou remover parte do meu gráfico de uma forma bem simplificada, né? E o restante se adapta ao conteúdo. Então, quando eu clico em Smart Art, tem várias opções aqui, várias classificações de Smart Art. Lista, processo, olha só processo. Vou tentar, não vou conseguir dar zoom aqui, mas você pode acompanhar aí no seu slide, no seu PowerPoint. Processo, tem linear, né? Tem da esquerda para a direita, horizontal, tem diagonal, inclinado, tem vários tipos de processo aqui, tá? Em seta, em bolinha, então tem várias representações visuais. Tem esse aqui de engrenagem que é muito bacana, tem um que dá um significado de afunilamento, né? Que é justamente o funil. Na dúvida, você põe o mouse em cima, ele vai te dizer o rótulo, né? O lembrete do que é lista de processos. Então tem várias formas, um sequencial aqui, junto, mais espaçado, numa seta. Então tudo dá ideia de processo, tá? Processo em destaque, enfim, tem muitas coisas, né? Ciclo, olha que legal. Tudo, todos os processos que podem ocorrer em ciclo, atividades que podem ocorrer em ciclo. Aí tem vários tipos de ciclo, né? Tem essas bolinhas, tem essas setas, essas caixas, esse tipo em formato de pizza, né? Pode ser junto, separado, com uma seta, sem a seta. Então, tem várias formas de ciclo, inclusive a engrenagem, esse ciclo aqui. Não dá para eu mudar obrigatoriamente de um ciclo para o outro sem fazer nenhum ajuste. Às vezes dá, às vezes não dá. Então a gente vai ver que ó, esse ciclo é muito mais parecido com esse e com esse. Mas esse ciclo é um pouco mais diferente desse aqui. Então, e desse aqui. Então, às vezes, quando eu faço a mudança de um ciclo para o outro, de uma figura para outra, pode se adaptar automaticamente e às vezes pode não se adaptar. A gente vai ver isso na prática. Mas nada impede de eu fazer essa adaptação, essa customização manual depois. Então tem aqui hierarquia, que é tipo um organograma, um fluxograma, um organograma empresarial, né? Fica melhor. Um organograma empresarial, ele pode ter nome e cargo ou sem nome e cargo, pode ter em formato de círculo, semicírculo, pode ter rótulos ou não, pode ser horizontal, vertical.
enfim, tem vários recursos aqui, né? Relação, né? Então eu posso ter pirâmides, o funil que a gente já viu, círculos, interseções de conjuntos, né? Tem muitos recursos aqui. Eu vou passar batido que não dá pra gente ver todos, né? A gente vai ver um mais profundamente. Pirâmide invertida, pirâmide normal, pirâmide rotulada, imagens, né? Que a gente pode adicionar. Uma imagem tipo de colmeia, que dá a ideia de cooperativa, né? Bem bacana isso aqui. Então vamos ver tudo aqui. Se eu quiser ver todos eles juntos, eu clico em movimento aqui, tem muitos recursos juntos, né? Quando eu clico em um, vou clicar aqui em processo. Em ciclo. Ciclo tem muitos recursos aqui. Então eu vou pegar esse primeiro ciclo aqui. Ó. Quando eu clico aqui, ele já me dá uma dica do que se trata. Use para representar uma sequência contínua de estágios, tarefas ou eventos em um fluxo circular, tá? Cada um deles ele já vem com uma dica aqui. Então vamos ver na prática, eu vou dar um OK. E já veio aqui o meu Smart Art escolhido, tá? O que eu fiz? Eu fiz nada, eu só fui lá em inserir Smart Art e escolhi aqui no ciclo e cliquei. Já está aqui quase tudo pronto. Se eu quiser alterar o texto aqui, eu posso alterar. Por exemplo, vamos pensar aqui juntos, né? Eu vou pôr aqui protocolo. Observa que o tamanho da fonte automaticamente se adapta ao tamanho da figura, né? Eu vou fazer maior, vou fazer abrir protocolo. Eu posso fazer aqui encaminhar. Estou inventando, é claro, né? Encaminhar para. Eu vou tentar simular aqui o que eu lembro de cabeça, algumas solicitações, por exemplo, para CPPD, né? Então eu vou encaminhar para CPPD, ok? Um fluxo aqui. Aí aqui vamos supor que CPPD define comissão, ok? A CPPD vai definir uma comissão. Então é o ciclo, como que faz? Comissão, vamos imaginar que é esse o processo, né? Comissão apresenta relato sobre o pedido. Aí vamos supor aqui que o pedido votado pela CPPD. É mais difícil inventar o tema do que fazer o Smart Art, né? Ok, então aqui vamos imaginar que eu defini um ciclo, tá? Esse ciclo aqui ficou estranho porque ele voltaria depois para o protocolo, né? Vamos imaginar que seja assim, tá? Isso aqui é só para simular um uso de um processo qualquer. Eu posso representar o que for, né? Seria um pedido circular, que seria cíclico, né? O que a gente pode fazer aqui? Vamos imaginar que eu queira adicionar um novo etapa. Vamos imaginar que depois de votado pela CPPD, vai ser encaminhado para os recursos humanos. Mas aí faltou um processo, faltou uma bolinha, né? Faltou uma bolinha aqui. O que a gente pode fazer? Observa, vou colocar essa figura um pouco maior, deixa eu dar um zoom aqui, deixar essa figura um pouco maior para todos aí conseguirem enxergar de uma forma melhor, tá? Então o que eu posso fazer aí? Primeiro de tudo eu vou mudar um pouco as cores, porque branco está muito branco, né? E branco com azul fica difícil de enxergar. Então observa, a gente pode alterar todas as características disso aqui. Adicionar um processo a mais, retirar um processo. O processo que eu digo é um círculo desse, né? Uma fase, né? A gente pode alterar a fonte, alterar tudo. A gente pode fazer muita coisa aqui. Como a gente já viu anteriormente, sempre que a gente adiciona um recurso do PowerPoint, é possível que apareça menus novos, né? Então eu vou dar um clique aqui em Smart Art, observa que a guia de menu vai aparecer formatar, ferramentas Smart Art, formatar e design. Tá? Primeiro é interessante deixar claro a diferença entre formatar e design. Muita gente olha para design e remete à ideia de
de design gráfico, né? De representação visual. Não é essa a ideia, tá? Design aqui no PowerPoint, no Office como um todo, a ideia de design é projeto. A ideia de design é estrutura, né? É componentes. Então é alteração de estrutura mesmo. É uma coisa mais de projeto, tá? Então sempre os recursos do design são alterar, adicionar processos nessas elipses, alterar. Posso até alterar cores aqui, mas enfim, eu posso adicionar forma aqui nesse menu, antes ou depois, mover para baixo. A ideia de design aqui está muito mais ligada ao layout, né? Aqui, ó, layout, ó, a estrutura física, tá? Já formatar, não. Formatar está muito mais ligado à representação visual, né? A imagem, a cor, a fonte, pode ver aqui. Essas ideias, elas têm uma interseção, né? Elas meio que se misturam, mas sempre que você pensar em adicionar coisas novas ou retirar coisas da sua figura, você vai no design. Sempre que você pensar em dar cores na linha, no fundo, na fonte, vai em formatar. Tá? Isso serve não só para Smart Art, essa ideia, né? Mas serve para outros componentes que tenha design também e formatação. Tá? Bom, então vamos ver aqui o que eu já dei uma dica, né? Eu quero adicionar aqui a elipse, né? A elipse não, o círculo aqui de recursos humanos. Encaminhar para recursos humanos. Como que eu faço? Tem várias formas. Eu vou vir aqui na forma mais simples, na guia Design da ferramenta Smart Art. Observa que agora tem um design aqui de Smart Art e tem um outro design ali que é o design padrão do PowerPoint, tá? Não vamos misturar, né? Esse aqui é o design básico, né? O design padrão do PowerPoint. É o projeto do PowerPoint, tá? E aqui é o design apenas do Smart Art, é o projeto, alterar projeto do Smart Art, tá? Não vamos confundir. Então vamos lá. Então, design, eu vou vir aqui em adicionar forma, eu posso adicionar a forma depois ou antes, tá? Depois ou antes do que? Desse círculo que eu selecionei. Então eu vou adicionar depois aqui. Ó, apareceu automaticamente uma nova elipse e automaticamente a minha figura, né, o meu Smart Art foi redimensionado, atualizado, até a fonte diminuiu, né? E isso é por isso que ele se chama Smart, né? Por isso que ele é inteligente, porque ele se adapta automaticamente. E por isso que é muito diferente eu fazer uma representação com esse tipo de Smart Art do que fazer aqui com as formas, né? Observa que todos esses componentes aqui eu posso fazer aqui em formas. Tem o círculo, tem a seta, mas aqui eu tenho que fazer manual. Se eu tiver que redimensionar e reposicionar, vou ter que reposicionar um por um. E viu como que é fácil aqui. Então pronto, eu vim aqui, né? Vamos voltar lá em design da Smart Art. Eu vim aqui, eu adicionei uma forma. E aí agora eu quero adicionar um texto lá dentro. É só dar 2 cliques aqui na figura e colocar a forma que eu quiser. Encaminhar. Vou inventar um texto aqui. Encaminhar ao RH. Beleza? Encaminhar ao RH. Para não ficar estranho aqui, eu não vou pôr abrir protocolo, não. Eu vou pôr apenas a palavra protocolo, tá? E aí beleza? Protocolo. Fechou. Então, aí o protocolo se encarrega de finalizar lá, dar um feedback lá no protocolo. Isso aqui é meramente ilustrativo, tá? Esse fluxo aqui é só para a gente ver que a gente pode representar um determinado fluxo, né? Por favor, o pessoal que trabalha lá no RH, no protocolo, não leve, na CPPD, não levem isso a sério, tá? Isso aqui é só uma representação meramente ilustrativa aqui de uma coisa que a gente pode definir, tá? Então, facilmente a gente adiciona aqui. Se eu quiser apagar um determinado componente, eu clico aqui e deleto. Automaticamente se ajusta, tá? Então, vou voltar aqui. Eu posso voltar no Ctrl Z, eu posso voltar na setinha aqui para ficar mais colorido aqui, mais rico. Ok? Bom, então a gente fez o quê? A gente veio aqui, clicou no Smart Art. Para eu alterar o Smart Art, para eu ver os recursos, eu tenho que clicar em cima dele. Aí eu posso adicionar a forma, remover forma aqui. Tem outros recursos aqui também que eu não vou detalhar, porque senão o vídeo vai ficar muito grande, né?
Mas vamos ver opções de layout, tá? A gente viu esse layout aqui. Eu vou mudar só a fonte porque ela tá muito clara, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um clique aqui em todos os... Posso até apertar o Ctrl T, né? Ctrl T é selecionar tudo, né? Posso apertar o Ctrl T de selecionar tudo, ou eu posso selecionar de um a um com o mouse apertando o Ctrl, né? Seguro o Ctrl do teclado lá embaixo e vou clicando em cada uma das figuras. Aí eu venho aqui em formatar e o que eu vou fazer, eu vou pôr a fonte aqui, preenchimento de texto, eu vou pôr aqui preto, ok? Eu posso vir aqui e botar também em negrito. Eu posso até alterar o tipo de fonte para Arial Black. Vou deixar aqui que Arial Black, Arial, negrito. Tá? Vou botar uma sombra aqui, para dar um destaque. Beleza? Eu vou aumentar a fonte também, né? Tá meio pequenininho, né? Então vamos pôr aqui um 16... Ficou grande demais. Vou pôr aqui 14. Vou aumentar aqui a elipse, tá vendo? Como eu selecionei tudo, quando eu aumento uma elipse, todas elas são aumentadas automaticamente, tá? Beleza. Cuidado para não fazer o que eu fiz agora, né? E fazer um slide que a figura ultrapassa o slide. Ele vai ser cortado aqui, né? Então vou baixar um pouquinho para ele caber aqui dentro direito. Ó, saiu do centro, né? Então eu vou mover aqui para os pontinhos ficarem no centro. Ele tem como se fosse uma sensação de ímã, né? Que quando ele chega no centro, ele se adequa. Por quê? Porque eu botei essa guia aqui que eu mostrei lá na apresentação. Então eu vou dar uma apresentação aqui, vou executar a apresentação para a gente ver como é que fica o resultado final. Ok? Então, veja como é simples, né? Vamos ver outros recursos aí para deixar ele mais interessante, né? Observa que foi o primeiro Smart Art que a gente criou. Eu vou dar um clique aqui, vou vir na guia Design de novo, que essa ideia de design é de estrutura, e eu vou mudar a forma de apresentar, né? Essa aqui é a forma que estava. Eu vou mudar para essa daqui, ó, de setas, tá? É outra representação visual, mas que mostra o mesmo contexto, né? A mesma ideia, né? De fase. Né? Posso colocar essa aqui como se fosse caixas de texto, né? Eu posso pôr essa aqui que são retângulos. Opa, peraí, isso. A diferença é que aqui tem uma seta direcional e essa aqui tem uma linha, né? Uma linha contínua sem a seta, né? Aí vai depender muito do que você quer fazer, tá? Ó, essa aqui tem uma seta contínua que só tem uma ponta. Enfim, você vai ter várias formas de representação visual, tá? Essa aqui muda um pouco o contexto, né? Que essa aqui é uma seta bidirecional, né? Que aponta para os dois lados. Essa aqui é mais diferente, mais interessante, né? Formato de pizza, enfim. Lembra que todas essas alterações são feitas praticamente automaticamente, né? Você não... Opa, vamos lá. Você não tem que redimensionar nada, né? Tem algumas que a gente vai ver que não tem essa adequação tão clara, né? Observa, aqui a seta sumiu, você não consegue ter a ideia de sequência, qual é o primeiro, quem encaminha para quem, né? Esse aqui também, por exemplo, não se adapta ao modelo que a gente escolheu inicialmente, né? Esse aqui também não se adequa automaticamente, mas eu posso customizar se eu quiser, tá bom? Se por um acaso não der certo, ó, tá vendo? Quando eu clico aqui em cima da figura, me mostra as subcategorias aqui do meu projeto que não foram contempladas, que foram eliminadas, né? Mas vamos lá. Vamos voltar aqui para a gente ver outros exemplos, né? Esse aqui é um outro exemplo de representação da mesma ideia, do mesmo conteúdo, né? Claro que eu posso aumentar, mover para cá, mover para lá, eu posso mudar isso aqui. Posso até criar uma outra seta que traz do último para o primeiro, né? Mas não é isso que eu quero fazer. Vamos voltar ali para o Smart Art. Eu posso ir para outros layouts, né? Esses aqui são os layouts mais parecidos com o original que eu criei, mas eu posso tentar abrir outro, né? Veja só, eu posso tentar colocar aqui. Observa que algumas coisas não fazem muito sentido, né? Vamos tentar jogar aqui em pirâmide, né? Observa, aquele conteúdo que eu criei originalmente é uma ideia de sequência de fases. Para eu transformar aquele conteúdo numa pirâmide não cai bem, né?
Porque aqui a ideia de pirâmide é pirâmide mesmo. Tem a base e a estrutura mais alta, ou seja, pode ser uma questão hierárquica, né? A pirâmide representa melhor uma questão hierárquica do que uma sequência de passos. Então ele tenta se adequar da melhor forma possível automaticamente, mas nada impede de você chegar aqui e customizar a sua pirâmide, tá? A ideia é que você crie, vou voltar aqui, tá, pessoal? A ideia aqui é que você crie o seu Smart Art e altere o menos possível, né? Porque toda alteração requer um pouco de adaptação depois, né? Mas mesmo assim é fácil, né? É fácil você adaptar, né? Você pode escolher qualquer um dos layouts aqui e o PowerPoint vai fazer o possível para se adequar à sua decisão, tá? Vamos ver esse aqui. Mudei, né? Alguns processos foram até eliminados aqui, mas ele se adaptou à realidade que tinha. Ah, eu quero adicionar uma fase. Ó, esses dois foram eliminados, tá? Por quê? Porque não se adequaram aqui à nossa realidade, né? Claro que eu posso pegar esse modelo aqui e adicionar uma forma, né? Vou adicionar forma acima. Pronto, adicionei uma forma aqui. Vou pegar aqui agora de novo e vou aqui na guia design, adicionar uma forma. Adicionei uma outra forma aqui. Então dá para fazer muita coisa, né? Vamos vir aqui, adicionar forma abaixo. Adicionei uma forma abaixo. E assim vai. Então aí a gente pode ir criando, tá? Então, eu vou desfazer isso daqui. Cada um dessas representações visuais tem as suas próprias regras, né? Tem a sua ideia, né? A sua ideia própria. Então, você não pode pegar uma pirâmide e querer que ela seja um fluxo de processo. Você não vai conseguir representar isso, né? Ok, pessoal, vamos ver se a gente tem... Ah, claro, né? A gente pode alterar as cores, né? Vamos pegar, ao invés de ser monocromática, vamos pegar uma bem colorida aqui. Pronto, isso aqui a gente pode fazer. Alterar as cores, estão aqui, né? Vamos ver mais aqui. A gente pode botar botõezinhos 3D, né? Ao invés de ser chapado, liso aqui, eu vou colocar um efeito 3D. Posso colocar este. Vai depender muito do que você quer representar. Vou colocar esse daqui. Como se fosse uma bolha. Ok? Claro que eu posso fazer mais coisas sobre o Ctrl T de novo. Eu vou colocar aqui a fonte preta. Pronto, fonte preta. Então eu vou alterar aqui de novo. Eu vou vir aqui na guia. Pronto. Ainda aqui na guia design, a gente pode alterar algumas coisas aqui. Redefinir gráfico. O que é esse botão de redefinir gráfico? Quando eu clico em redefinir gráfico, ele volta à formatação original quando eu inseri a primeira vez lá no Smart Art. Ok? Então, se por um acaso ficou muito bagunçado, muito torto, com muito efeito, eu quero voltar ao original, eu venho aqui em redefinir gráfico. É um recurso, né? Então eu posso vir aqui, observa, essa caixinha de texto aqui, a gente pode alterar essa caixinha de texto aqui também, né? Não necessariamente apenas na figura, né? E uma coisa bacana que a gente pode fazer, ó, observa o que eu fiz. Se você chegar aqui, encaminhar ao RH e apertar, por exemplo, a tecla... Você pode fazer de várias formas. Se você apertar a tecla Tab, a ideia da tecla Tab é dar um alinhamento, né? É dar uma tabulação, um espaçamento e jogar para dentro o texto lá no Word, por exemplo, né? Aqui não é diferente. Se eu apertar Tab, olha o que acontece. Encaminhar ao RH vira uma subcategoria de pedido e até elimina aquela figura. Aquela figura que estava anteriormente. Eliminou uma elipse, né? Um círculo. Se eu quiser elevar, se eu quiser desfazer, eu posso vir aqui em elevar, tá? Aí volta ao que era antes, tá? Então eu posso fazer isso aqui, né? Rebaixar a figura, que é igual ao Tab, que eu acabei de falar, botão direito, elevar. Tá? Da mesma forma, eu posso vir aqui no botão direito e mudar o estilo, mudar a cor, mudar o layout, aquilo que a gente já faz aqui em cima, né? Aqui em estilo a gente tem aquelas opções 3D, que é essas mesmas que a gente tem aqui em cima também. Ok? Então isso aqui também é muito útil quando eu estou trabalhando com hierarquia. Daqui a pouco a gente vai fazer um exemplo de hierarquia aqui.
Ah, beleza, então para não ficar muito longo o vídeo, vamos vir aqui para a guia formatar, já está longo, né? Vamos vir aqui na guia formatar e ver o que a gente pode fazer para dar um formato diferente. Deixa eu desfazer essas alterações, que estava mais legal com aqueles efeitos, né? Deixa eu desfazer aqui, pronto, para ficar aqui 3D. Então eu vou vir aqui na guia formatar, e o que eu posso fazer aqui na guia formatar? Eu posso adicionar uma forma, redimensionar, né? Mas quando eu redimensiono, que eu estou deixando maior, né? Aquela elipse específica maior, né? Só selecionei ela. Então eu posso deixar uma elipse maior. Vamos supor que tenha uma fase do processo que é mais custosa, que é mais demorada, que é mais importante. Eu posso dar um destaque para ela. Deixá-la menor. Se eu fizer isso com todas as elipses, se eu quiser fazer isso com todas as elipses, é só eu selecionar todas, né? Esse efeito aqui do botão é a mesma coisa que eu clicar em cima e mexer no canto, né? Então, aqui, pronto. Mesma coisa, né? Sempre o PowerPoint, o Office te dá vários caminhos para fazer a mesma coisa. Então aqui a gente tem estilos da forma, né? Eu vou colocar aqui um estilo liso, preenchido. Então aqui aí 3D, né? Com efeito aqui de sombra, né? Transparente, se eu quiser. Então aqui semi-transparente, se eu quiser. Enfim, aqui são vários estilos aqui. Mas eu já deixei 3D, então tá bacana, né? Pronto, aqui a gente tem outros recursos também, né? Vou pegar aqui esse protocolo e vou mexer aqui na efeito 3D. Vou pegar esse efeito aqui que dá mais impacto, né? Pronto, aí ele ficou com esse efeito aqui, impacto. Então tem vários, rotação 3D, sombra, pegar esse aqui que tem uma borda. Pronto, ele ficou com uma borda diferente. Pronto. Aqui, pessoal, aqui vai depender muito do gosto, desculpa. Aqui vai depender muito do gosto de cada um. O que quer fazer, o que não quer fazer, se quer com mais efeito, com menos efeito, com brilho, sem brilho. Todos esses efeitos aqui são muito parecidos com o do Word Art que a gente pode fazer, né? Eu posso adicionar o que eu quiser aqui, tá? Aqui eu coloquei esse Word Art no texto, tá? Vou deixar liso aqui para ficar mais fácil a visualização. Contorno do texto, se eu quiser pôr algum contorno, alguma coisa, mas isso aqui é o basicão, né? Aquilo que a gente já viu lá até quando a gente estava trabalhando com Word Art, né? Aqui em organizar eu posso alinhar, agrupar com outras figuras, né? Essa questão de agrupar ou desagrupar, vou fazer o seguinte, vou dar um Ctrl T, vou selecionar tudo e vou vir aqui em formatar, agrupar e desagrupar, tá? Pronto. Quando eu agrupo, o que acontece? Eu posso mover essa figura, elas ficam todas como se fosse uma coisa só. Beleza? Então eu agrupei. É como se eu transformasse várias figuras independentes em uma só. Claro que eu posso voltar aqui depois em formatar, nesse menu agrupar e desagrupar, e elas voltam a ser objetos independentes, tá? Então essa questão de agrupar e desagrupar não é só para Smart Art, é para qualquer objeto de tela tem esse recurso, né? Eu posso agrupar várias coisas, né? É um recurso bastante comum também. Posso girar, né? Isso aqui também a gente sabe que a gente pode girar. Estou girando 90 graus para a esquerda, 90 graus para a direita, girando horizontalmente. Tem várias opções aí, tá? Bom, aí a gente finaliza aqui. Eu vou salvar. Vamos lá, pessoal. Salvar, né? Salvar, a princípio, vamos salvar de uma forma bem simples. Arquivo salvar como. Eu vou salvar aqui na área de trabalho mesmo. Então aí a gente vai finalizar a transformação aqui desse Smart Art. Vamos criar um novo, só para a gente ver um Smart Art diferente, que é esse novo Smart Art em formato de hierarquia, tá? Vamos fazer tudo de novo para a gente fixar o conteúdo. Então vamos lá, inserir, de novo Smart Art, e agora eu quero criar uma hierarquia. Se quiser definir a hierarquia do meu setor, por exemplo, eu posso escolher qualquer um desses fluxogramas aqui de hierarquia, né? Então vou pegar esse primeiro aqui, organograma. Pronto, e aí de novo aparece o meu fluxograma aqui e essa caixa de texto. Eu posso definir tanto aqui como aqui. Então vamos pensar aqui, eu vou fazer que eu tenho o presidente. Opa, coloquei no lugar errado, né? Eu coloquei na segunda categoria, presidente aqui na primeira, né?
presidente. Aqui eu vou ter, sei lá, consultor. Beleza? E aqui eu vou ter analista. Se eu apertar Tab, o que acontece? Analista vira uma subcategoria de consultor, como a gente viu lá no outro Smart Art, né? Para eu voltar, eu posso chegar aqui e elevar a categoria, né? Tirar a dependência. Né? Então, analista, gerente e qualquer outra categoria lá que eu quiser, tipo supervisor. Seja qual for a regra, eu posso representar aqui e modificar a posição hierárquica de uma forma bem simples. Da mesma forma que o anterior, os recursos também se aplicam, tá? Então vamos supor que eu queira adicionar uma nova categoria. Eu posso chegar aqui, ó, e fazer muitas coisas, né? Então uma das coisas que eu posso fazer é vir aqui em estilo, mudar o estilo, mudar a cor que a gente já viu, mas se eu apertar, por exemplo, Enter, eu já crio automaticamente uma nova categoria. Por aqui, diretor. Diretor. Ok? Então eu posso chegar e definir uma nova categoria aqui. Então isso é uma forma bem interessante de a gente trabalhar com o Smart Art, né? Eu fiz aqui dessa forma, né? Trabalhando com uma caixa de texto, mas eu posso vir aqui, ó, e adicionar uma forma. Eu seleciono onde eu quero adicionar uma forma e eu posso adicionar uma forma depois, antes, acima, abaixo, com assistente. Vamos pegar aqui um abaixo. Pronto, acabei de criar uma categoria abaixo do diretor. Então, abaixo do diretor eu vou por vendedor. Que é um tipo de hierarquia mesmo, né? Hierarquia organizacional. E você vai representar da forma que você achar melhor. Né? Ele é inteligente porque eu posso excluir um consultor daqui e todo o organograma automaticamente se adequa a isso. Né? Se eu quiser voltar atrás, eu posso apertar o Ctrl Z e ele volta atrás. E eu posso usar todos aqueles recursos que a gente viu com outro fluxograma, né? Então, é claro que a ideia da representação visual muda, né? Eu vou pôr aqui uma fonte preta, eu vou pôr um negrito também. E aí eu posso vir aqui em Design, eu não quero esse fluxograma, eu quero outro, vou pôr esse outro aqui. Ó, já mudou. Eu não quero esse fluxograma, eu quero outro, eu quero esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, este daqui. Olha que bonitinho esse aqui. Posso aumentar para ele ficar maior. Eu não quero esse, eu quero esse aqui, que vai dar subcategorias, eu quero com uma elipse. Então tem várias formas da gente representar aquilo que a gente quer. Ok? Eu quero mudar. Tem uma coisa legal aqui. Eu quero mudar o estilo desse cara. Né? Então eu vou vir aqui e eu vou pôr um 3D. Eu vou pôr um 3D como se fosse um botão. Né? Enfim, eu posso fazer o que eu quiser. Todos aqueles recursos que a gente viu lá de formatação se aplicam também a esse. Vou pegar um aqui mais conhecido. Vamos jogar aqui um 3D. Ó, ficou bonito, né? Não sei. Depende do seu gosto, né? Você pode usar ou não usar os recursos da forma com que você achar mais adequado. Beleza? Bom, eu espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje, né? A gente trabalhou aí com Smart Art. Eu peço desculpas pelo vídeo ter ficado um pouco grande, mas tem muitos recursos e muitos componentes aí. Eu espero ter apresentado o máximo possível para você. Obrigado e até o próximo vídeo.